A acusação era falsa, eu menti, a deputada não matou ninguém. Mas aí a senhora é expulsa do seu mandato, vai, mesmo assim. É demitida. Foi o que aconteceu, né? A PM é assim. A Lesp também. O pessoal é absolvido Você acredita? do criminal. Que o Fernando e Cury é só tomou expulso. 6 meses de perda de mandato. Não entendi quem? O Fernando Cury, que Ele- passou a mão Ele em foi mim. expulso do partido, Não, na ele época. ficou 6 meses só fora da Lesp. Agora, o filho da puta tá recebendo. Normal. Você acredita? Não, é bizarro. Eu tô falando pra vocês entenderem que assim, o Estado brasileiro, ele é assim. É por isso que quando eu digo que a gente precisa se unir, é porque a gente precisa se unir. O cara passou a mão em mim, passou na Itália, na França, nos Estados Unidos. E filmou, né? Não foi uma Tá acusação, tá filmado filmado. o negócio. Ele tá lá. E criminalmente? Que ele... Criminalmente vai rolar. Imagine os assédios de ônibus, que ninguém quer testemunhar, né? Não, exato. Quem pega ônibus. Exatamente. Então, assim, eu peguei ônibus já, inclusive metrô uma vez eu fui Fala de assediada. onde que a senhora é? Que Da bairro? Liberdade. Liberdade? Sempre É. Ah, Sou de classe média mesmo. é? É, Ah, então. classe média, classe média. Deputado, o Dr. Vlad, ele tá Meu pai é servidor perguntando público, qual a médico. sua opinião sobre Minha mãe é professora. as História. cotas para bacana. concursos públicos e faculdades. O que é? Qual a minha opinião sobre cotas? Cotas raciais para concursos públicos e vagas em faculdades. Qual a minha opinião? Olha só, gente, eu acho que é o seguinte. Depois que aconteceu uma coisa tão hedionda como a escravidão, não vai ter uma saída que você fale. Essa saída aqui, essa reparação aqui tá perfeita. Então não tem nada, nenhuma saída para uma situação de desigualdade, de subjugação do ser humano durante séculos no Brasil que vá você falar assim, ah, essa daqui é perfeita, essa não tem contradição, essa não tem argumento contra. Mas o nível de... O nosso país foi o último a abolir a escravidão. Aliás, o nosso estado foi um dos últimos. Campinas, salvo engano, foi a última cidade a abolir a escravidão. Então eu acho que todo tipo de política que entenda, política pública que entenda que há já uma desigualdade histórica promovida pelo Estado. Então a gente não está falando de um preconceito que se dá apenas de forma cultural. Por que quando a gente fala racismo é racismo estrutural? Por que a gente não fala da gordofobia enquanto algo estrutural? A gordofobia ela é algo que é cultural, que é preconceituoso, que faz pessoas se matarem, que deixa pessoas mal, depressivas, etc, etc. Mas qual que é a diferença para o racismo? O racismo foi uma política Sim. de segregação, a política do Estado brasileiro, durante 500 anos. Uma política que segregou a cultura, que fez as pessoas acreditarem, fez propaganda para as pessoas acreditarem que elas não tinham almas. Foi mulheres estupradas, centenas de mulheres estupradas nos países escravizados. A gente está falando disso. E não é que isso aconteceu por baixo do Estado. Não, isso aconteceu legalizado. Isso era legalizado, isso era lei. Então o Estado brasileiro precisa fazer medidas reparatórias. É isso que eu entendo das cotas raciais. Se você me vier para mim com uma solução melhor que as cotas raciais, eu vou falar, vamos embora. Educação pública e gratuita de qualidade demorou. É isso que está colocado atualmente? Não. Então precisa de cotas. Então eu sou a favor de A senhora cotas. já viu juiz, embargador, negro, promotor, coisa mais rara que tem. Eu não lembro de ter visto um juiz Tô preto. tentando. Eu também, gente, eu fiz faculdade quando falam de cota direito. pra mim, eu falo, cara, eu queria cota lá em cima. Porque cota aqui na escolinha, na ITEC, isso aí é um moleque que passa sozinho. Agora, eu Pra quero ser ver, juiz, eu né? quero ver juiz Ah, preto, eu irmão. queria, Quero ver desembargador viu? preto. Senta naquela sala lá, Aham. 60 cara, tudo alemão. Aham, Tudo cara de europeu. Você não vê o negrão. exatamente. Você vê o Joaquim Barbosa porque foi indicação. Mas tô falando cota mesmo pra trabalhar. Eu nunca vi um juiz preto, nem promotor. Oficial da PM eu já vi, delegado eu já vi, mas... Juiz, eu também nunca vi, meu. Deputado, tá Tem, bombando, óbvio que deve ter, mas eu tô falando que eu nunca bombando vi. Eu aqui o acho que eu nunca fiz uma superchat. audiência nem trabalhista. Nunca Eu vi. trabalhei na civil, trabalhista e criminal. Eu acho que eu nunca fiz Tô audiência tentando, com um Zaca, juiz tá negro. bombando aqui. Nem uma juíza, nem um juiz negro.
Isso daí é sintoma do quê? Sendo que a maior parte da população é negra. Não, já olha. É mais de 50% da população que é negra. Exatamente. Então, assim, Você só vê loiro lá. é uma desigualdade que é desproporcional. Aí você vai falar, não, esses caras, eles vão agir na legalidade. Não, Ali, não vão, a não vão, função não social vão. da propriedade. Não vão. Vão garantir o direito à dignidade. Não, eles não veem aquele preso que senta ali e é negro e é pobre. Ele não vê ele como um igual. Ele não conviveu com aquelas pessoas, ele não sabe a realidade de que vem aquelas pessoas. Então ele não é capaz de julgar essas pessoas. Sim. Não é capaz. A gente tem juiz, defensor público, promotor que nunca pisou numa cadeia. Que isso? Como é que você O Mari decide a fala vida isso. das pessoas? Assim, um dos piores lugares, gente, a cadeia é a porta de entrada do inferno no Brasil. É E às vezes isso. por nada, chega na audiência e o É cara sai. tortura. E você. Mais de 50% das pessoas não tem sentença. Não tem sentença, eu tô falando de processo, eu tô falando de legalidade aqui. eu mas ainda aí tô é no uma- Código Penal. Eu Eu não tô falando de abolicionismo penal, eu tô falando de Código ver Penal. essas pessoas que estão presas com esse prisma. Eu acho que isso é uma opinião minha. Acho que tem coisas mais que eu, pelo menos, considero mais importantes pra me preocupar primeiro, entendeu? Não tô falando. Não, quem sou eu pra. E não tem nada a ver com racismo nesse caso, porque eu, por exemplo, Aqui essa pergunta. eu sou adepto, atuante de religião afro. A maioria do povo que me assiste sabe. Mas eu digo do preso em si. Por quê? Porque eu acho que ele não tá Já trabalhou numa inocente. cadeia? Ah, Como já policial? invadiu um Em monte qual já. cadeia? Já invadiu no GIR? Não, no GIR não, na PM. Já invadiu Na qual a cadeia? Em São Vicente, por exemplo, Praia Grande, todas. Todas. Mas você já sentou pra conversar com algum preso? Olha, eu já sentei. Eu trabalhava no ITTC. E eu ia pro CDP de Pinheiros, acho que era o raio 4. Acho não, era o raio 4. Essas coisas a gente não esquece. E eu entrava todo dia. No primeiro momento a gente tinha acesso ao raio. No segundo momento eles foram cerceando, porque a gente começou a pegar muita denúncia de preso com 40 dias sem banho de sol, etc, etc. Aí eles limitaram a gente à gaiola, depois só ao seguro, depois só a salinha da administração e a gente pegava as denúncias de tortura correndo. Isso existe. É a primeira coisa a se falar. Aliás, um dos lugares que eu mais odeio no mundo, é o Fórum da Barra Funda, Fórum Criminal da Barra Funda. Ali tá o que restou da escravidão. Você vê as pessoas sentadas, trabalhando de salto, carregando papel, todas são brancas. E você olha para as pessoas que estão exatamente como eram vendidas as pessoas na venda de escravos. As pessoas algemadas nas mãos e nos pés. Essas pessoas são majoritariamente negras. E aí tem um processo histórico que fala por si. Você pode falar, não é minha opinião e tal. Quem sou eu pra te desrespeitar por conta disso? Não se trata disso, mas se trata de uma história que fez as pessoas irem das fazendas pras favelas, das senzalas pras favelas. Esse é o processo histórico. Mas eu não nego isso. Isso é importante, mas tem gente Óbvio que eu não nega. nego. Não. Mas você concorda comigo que então há uma Quem desvantagem estudar histórica? 5 minutos aí vai saber a história. Mas tem gente que fala que racismo é mimimi, né? Você sabe. Não, é inegável que tenha racismo. Eu não tô nem falando de negro. Eu frequento terreiro 3 vezes por semana. E religião não é afro-brasileira, é afro mesmo. A minha religião é do miolo da África lá mesmo, de tribo. Uhum. Entendeu? Não é o candomblé, essas coisas que foram criadas aqui no Brasil com a mistura do povo da senzala. Não, é coisa lá do miolo da África mesmo. Eu sei que o racismo existe. Eu acho que eu nunca sofri preconceito por ser espírita. Mas é que eu acho que assim, você já toma pra si uma coisa que é muito comum, eu acho que em pessoas brancas, viu? Eu e você, a gente é meio alemão, né? Eu também sou e você é, né? Você tá ligado? Metade. Por parte de mãe, eu sou da tribo dos Bororos, indígena. Ah, legal. Não, a minha parte da minha família vem do Pará também. Eu torço pra que alguma coisa tenha vindo de lá. Mas, de qualquer forma, a gente, na sociedade, a gente é alemão, você sabe, né? Então, assim, é inegável a diferença social que existe
desde isso se reflete nas abordagens policiais, vocês sabem o perfil que é. O César Lombroso, que é o pai do Código Penal brasileiro, não só do Código Penal brasileiro, mas de vários. Ele mediu a largura do nariz. Ele mediu com o crespo era. Esse é o pai do Código Penal brasileiro. Isso não sou eu que tô falando. César Lombroso. Pode procurar no Google aí vocês. Tá? Façam isso, inclusive. Vocês vão ver. Ele media a largura do nariz. Ele mediu com o crespo era o cabelo de uma pessoa. Ele falava qual é a chance mais próxima da pessoa ser uma criminosa. Ele categorizou a cor da pele das pessoas. Então isso Mas daqui... Isso é idiotice. Não, É o mas método isso de é o repetição, pai né? do Código Penal, é isso que eu tô tudo bem, falando. mas isso- Pelo método de Por isso que- repetição. É, Tantos negros cometeram Padrão. crime, então vamos padronizar Exatamente, isso. Isso aí é- exatamente. Às vezes a gente abordava. Exatamente. Às vezes a É gente loucura. tava abordando. mas esse é o pai do Código Penal. Sim. Esse é Não, o o pai do nosso Código Penal, Penal. ele veio da influência italiana total, né? da época. Exatamente. Às vezes a gente tá abordando uma pessoa na rua e tal. O cara virava pra mim, você tá me abordando porque eu sou preto. Eu olhava pra o meu chefe, comandante de uma equipe de rota, ele era mais preto que o cara. Sim. Ele Acontece ficava muito. puto da vida. Já aconteceu comigo também. Eu falei, e meu chefe é o quê? Sim. Mas é porque eu acho que assim, as pessoas negras no Brasil têm o direito de se sentir perseguidas. E aí não é uma questão individual, entende? Vocês, eu, por exemplo, não sabia até outro dia que vocês tinham metas de abordagens. Então vocês Não, têm mas que não abordar. tem. Só de Alguns abordagem. idiotas Alguns que idiotas. criam. Você não pode. Não só de Não abordagem. tem. Ah, sim, não, isso. Não sim, tem. sim, Criaram sim. ultimamente. Sim, mas você, digamos assim, na prática vocês têm por conta dos abusos, né? Sim, sim, dos sim, policiais. sim. Vocês têm Sim. metas de abordagens. Então, qual é a. Assim, é um ciclo que se repete, né? É um ciclo que se retroalimenta. Então, quem que essa pessoa vai abordar? O alvo mais fácil. Na rua, O quando que ele mais vai pra tem rua. também. Na periferia, O o que mais alvo tem. que tem menos chance de botar a boca no trombone e reclamar e te prejudicar. Então, assim, Sim. essa pessoa vai abordar carro X, carro Y, vai abordar pessoa X, pessoa Y. Isso, gente, isso não quer dizer... Isso não faz de você, se você tá aí concordando comigo, tem gente que vai falar, não, ela vai infiltrar ideias, ela vai fazer uma lavagem cerebral e tal, não sei o quê. Não, isso daqui são tudo, né? Assim, tem questões que são questões de opinião, e tem questões que são questões de fatos. E isso são fatos históricos, né? Vocês mesmos falaram, né? O fim da escravidão, a senzala que virou a favela. Então, não tem como olhar para esse 50% da população e não pensar em uma política reparatória. Você vai vir com uma melhora? Eu acho que tem que ter melhores soluções. Melhores. Cota para juiz. Nossa. Cota Isso para é uma deputado. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Mas assim, enquanto não tem, Lombroso eu vou não tem ser a nada a ver com o favor. Código Penal. Bacária sim. Becaria. Becaria, não. desculpa. Bacária. Só dá um Google aí, cara. Só dá um Google aí, você vai achar. Todo Lombroso e italiano Código tem. Penal. Nosso código é